Olá pessoal, agora nós vamos estudar a estrutura de repetição que avalia a sua condição de continuidade ao final de cada laço, ou seja, ao final de cada repetição do seu código ou do seu bloco de códigos. Na linguagem C, a estrutura de repetição com teste no final é a do while, que em Portugal a gente usa como faça enquanto. Ela é muito parecida com a while, ou seja, com a enquanto, com a única diferença de que, utilizando o do while, o bloco ou o comando é executado primeiro e depois que é analisada a condição de continuidade. Isso quer dizer que o bloco ou o comando ele vai ser executado pelo menos uma vez, ou seja, se a condição de continuidade for falsa desde o princípio, esse bloco ou esse comando vai ser executado no mínimo uma vez. Aqui nós temos um exemplo de resolução do algoritmo para escrever de 0 até 10 utilizando a estrutura faça enquanto, ou do while. Ela é muito parecida com a estrutura enquanto, com a diferença de que o teste ele é realizado no final de cada bloco, ou seja, no final de cada laço. Isso quer dizer que o código que está aqui dentro do faça, ele vai ser executado no mínimo uma vez, porque o teste é realizado no final de cada bloco, ou seja, no final de cada laço, de cada execução. Então, analisando esse código aqui, primeiramente, então a variável x vai valer zero, então ele vai realizar independente da condição a primeira vez, ou seja, vai imprimir o valor de x, que no momento é zero, depois vai incrementar a variável x com o valor dela, somado em uma unidade, ou seja, que valia zero, agora vai valer 1, e depois vai fazer o teste da condição. O x, que agora vale 1, é menor ou igual a 10? É verdadeiro, né? Então, como a condição é verdadeira, então vai realizar o que está dentro do bloco do novamente. Realiza o que está dentro do bloco do, o x, que era 0, agora vai valer 1, ou seja, vai imprimir 1 na tela, e vai incrementar em uma unidade, que é o que está dizendo nessa linha aqui. Vai incrementar o x em unidade. Agora que valia 1, agora vai valer 2. O x, que agora vale 2, é menor ou igual a 10? Sim, é verdadeiro. Então vai realizar o bloco do novamente. Isso vai acontecer até essa condição de execução, ou seja, a condição que está dentro do enquanto aqui, se tornar falsa. Então, vai imprimir até o número 10. Quando o número 10 passar a ser 11, nesse incremento aqui, ele vai verificar x, que é 11, é menor ou igual a 10, falso. Como é falso, então ele vai pular para fora do do e vai fazer qualquer coisa que tiver daqui para baixo. Como no nosso código não existe mais nada abaixo do bloco do while, então o nosso código vai finalizar a execução. Nesse exemplo 2, o algoritmo é escrever de 10 até 0, ou seja, fazer uma contagem regressiva de 10 até 0. Então, a gente, para resolver ela utilizando a do while, primeiro então a gente cria uma variável que vai ser a nossa variável contadora, só que com a diferença de que nesse código, ao invés dela incrementar a cada laço, ela vai decrementar, ou seja, ela vai perder em uma unidade. Então, a gente inicia ela com o maior número que a gente precisa, que nesse caso aqui é 10, então variável x inteira recebe o valor 10, e começa então a execução do bloco do. Então, na primeira vez que o bloco do executar, ele vai escrever aqui no lugar da variável x aqui, o valor dela, então ele vai escrever 10, certo? Que é o que vai sair lá na tela, essa primeira linha aqui. Então, o valor da variável x é 10, agora na segunda linha ela vai ser mudado então para x menos 1, ou seja, o x é 10, x menos 1, 10 menos 1, 9. Então, o valor de x, que era 10, agora vai passar a ser 9. E só então que é avaliado a condição de continuidade do bloco do while. O x, que agora é 9, é maior ou igual a zero? Então verifiquem que para o exemplo anterior a gente modificou que ao invés de incrementar em uma unidade, a gente decrementa, aqui pelo sinal de menos, né? Ou seja, x menos 1. E ao invés de verificar se o x era menor ou igual a 10, agora a gente está verificando se o x é maior ou igual a zero. Então, esse bloco do aqui, ele vai executar até o x valer zero.
Quando o x passar a valer menos 1, ou seja, vai ser a última vez que ele imprimir 0 aqui, 0 menos 1 vai ficar menos 1, e aí ele vai avaliar, x é maior ou igual a 0? Não, porque ele é menos 1. Então ele não é nem maior e nem igual. Então vai sair desse bloco aqui. No exemplo 3, é solicitado para a gente escrever um código para ler indefinidos valores de produtos de uma compra e ao final apresentar o valor total dessa compra. Isso quer dizer que o usuário vai digitar o valor de um produto, apertar Enter, vai digitar o valor de um outro produto, apertar Enter, vai digitar o valor de um outro produto, apertar Enter, e quando ele quiser encerrar a entrada dos produtos daquela compra, ele tem que digitar um valor que é considerado a condição de parada, para o laço de repetição parar a sua execução. E esse valor, então, foi determinado aqui no exercício como menos 1. É importante que esse valor seja um valor inválido para um valor de produto, para não poder ter ambiguidade, ou seja, esse valor não ter possibilidade de ser considerado como um valor real de um produto, que é o caso de menos 1. Então, analisando o código, foram criadas duas variáveis, variável preço e a variável vcompra. Depois foi inicializado o valor das duas variáveis como zero. Isso é importante, inicializar as variáveis numéricas como zero, porque alguns compiladores da linguagem C não faz essa inicialização de forma automática. Então, para a gente evitar problemas de compatibilidade entre os compiladores, é importante a gente sempre inicializar as variáveis com valor zero. E a gente vai ver logo a seguir que, nesse caso desse exemplo, vai ser importante porque a gente vai precisar desse valor ser zero na primeira execução do nosso laço. Depois é apresentado na tela uma mensagem para o usuário digitar o valor do produto ou menos 1 para encerrar. Então, nesse momento aqui, o usuário já sabe que se ele digitar o valor menos 1, o programa vai ser encerrado. Então, inicia-se a estrutura de repetição, que é a estrutura do while. O que está escrito aqui em do, ela vai ser executada de qualquer forma, pelo menos uma vez. Ou seja, a primeira vez que esse código for executado, vai executar também o que está dentro aqui do bloco do, que é, primeira coisa, a variável vcompra recebe o que já está em vcompra mais preço. A variável vcompra, a gente vê que o valor dela foi inicializado como zero, então a primeira vez ela vai valer zero. E qual que vai ser o valor que vai ser atribuído para ela? É o valor dela mesmo, que é zero, somado do valor da variável preço, que também foi inicializada com zero. Então, 0 mais 0 vai dar zero. Então, o valor que vai para ver compra vai ser zero. E, na sequência, é capturado, então, a entrada do teclado do usuário e do tipo float, e esse valor dessa entrada é salvo, então, na variável preço. Só, então, que é analisado a condição de continuidade do laço de repetição do while. Essa condição de continuidade é verificar se o valor da variável preço é diferente de menos 1. Então, enquanto o valor da variável preço for diferente de menos 1, vai ser feita uma nova repetição de tudo que está aqui dentro do bloco do. Então, se no nosso exemplo aqui, o usuário digitou 2.25, então 2.25 é diferente de menos 1. Então, a condição de continuidade deu verdadeiro. Então, vai executar novamente então, um bloco do. O valor da compra agora vai ser o valor da variável que era zero, mais o valor da variável preço que foi digitado no laço anterior, que está salvo na variável preço como 2.25. Então, 0 mais 2.25, o valor de vcompra, então, vai passar a ser 2.25. E aí, vai solicitar para o usuário digitar novamente o preço do produto. Se o usuário digitar um valor diferente de menos 1, o laço vai continuar. No exemplo aqui, o usuário digitou 1.60. Esse 1.60, então, é diferente de menos 1, então o laço faz mais uma vez, executa mais uma vez. Vcompra agora vai ser o valor que já estava em vcompra, que é 2.25, mais 1.60, depois vai pedir para o usuário digitar o preço de novo, e assim consecutivamente até o usuário digitar o valor menos 1. Quando o usuário digitar o valor menos 1, essa condição de execução, que é preço diferente de menos 1, vai dar falso, porque o preço vai ser igual a menos 1, então vai sair do laço de repetição e imprimir essa mensagem. Valor total da compra é, e o valor da variável vcompra
formatado com duas casas decimais, que é o que o %.2f faz. Ok?